Então, olha, vocês ficam dizendo o tempo inteiro, o cara é corajoso, eu quase chorei aqui várias vezes e está difícil de falar hoje, porque ainda bem que pra gente a política combina com a emoção, né? E a gente ainda se permite a emoção, né? A delicadeza, a fraternidade, sentimentos e valores que estão cada vez mais distantes da política. Mas a gente insiste em dizer que não. A gente não sabe fazer política de outra maneira que não seja movida pelo amor. Foi assim que a gente se conheceu e é assim que a gente vai caminhar junto. Eu estou de verdade muito emocionado. Vai ser difícil segurar essa onda aqui até o final, porque vocês estavam falando, e não só a mesa, as pessoas tão queridas, mas eu, olhando aqui, eu imagino que aqui tem mais de 1000 pessoas, eu sou péssimo, né, para calcular isso. Eu sempre calculo que é muito mais e a PM sempre é muito menos. Então a gente fica numa média, boa. Mas eu acho que aqui, certamente tem mais de 1000 pessoas, se são 800 lugares, certamente tem mais de 1000 pessoas. E com muitas histórias, né? Se eu começar a falar, eu vou chorar. Então, eu fico olhando assim, falei, gente, há quanto tempo eu conheci aqui, há quanto tempo eu conheci ali, fizemos isso juntos, né? E é verdadeiramente apaixonante saber que a gente está junto num momento tão importante. Mas alguns eu queria falar, assim, apesar de que eu quero tentar ser breve, porque eu acho que esse é o desafio que a gente vai ter nessa campanha, que é um desafio pedagógico. Nós não podemos falar para nós mesmos. A gente tem que estar convencidos que a gente tem que falar. Eu sei que é bom a mesa, sentar numa mesa de bar onde a gente tem maioria, né? Porque a gente é minoria quase sempre, mas então, em alguns poucos momentos que são maioria, a gente adora, que é que aquilo se torne eterno. Mas o nosso desafio é outro. Né? É isso, aqui a gente ganha no primeiro turno, mas lá fora a gente vai ter que brigar muito para que tenha segundo turno. E essa é uma realidade que a gente tem que encarar. Vai ter que ter muita luta para ter segundo turno. E o segundo turno vai ser bom para a gente, não. O segundo turno vai ser bom para a cidade. O segundo é bom porque é fundamental. O respeito que nós temos ao Rio de Janeiro tem que gerar o segundo turno. Porque o que a gente quer, Caetano, é simples. Nós queremos o debate. Nós queremos um bom debate. Que é isso, exatamente. A gente quer ressignificar a política pela sua maneira de fazer. Com quem e como nós vamos fazer a política. E queremos gerar um bom debate sobre o Rio de Janeiro. Quem tem que ganhar com essa eleição é a cidade. Né? Depois o resultado vamos ver. Eles vão ter muito dinheiro, nós vamos ter muita gente, nós vamos ter muita militância. E aliás eu quero dizer que não tem ninguém aqui que veio de um ônibus fretado ou está aqui porque está recebendo algum dinheiro. Antes de eu falar algumas coisas que eu acho que são imprescindíveis, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, mas eu queria falar de duas pessoas, antes de falar de outras muito especiais aqui, mas de duas pessoas que estão aqui, que representam, poderia falar de outros, mas eu quero falar deles, também tem alguns direitos, né? Então, eu queria falar do Vitor Soares, que está ali, levanta aí. Esse que Cadê o Alexandre? Está aí ainda? Alexandre, cadê o Alexandre? Saiu por causa do horário. Queria falar do Alexandre, que esteve aqui até agora. O Vitor é aquele menino lá da ilha que foi barbaramente agredido, covardemente agredido por um grupo de jovens, porque foi defender um morador de rua. Lembram dele? Está vendo, Vitor? Você não está sozinho. Né? E aquela sua atitude foi a atitude de muitos. Né? Esses aplausos são muito justos. E eu fico muito orgulhoso de você estar aqui com a gente. E ele falou o seguinte, eu preciso ocupar a minha vida, eu preciso voltar a dar sentido à minha vida. O que esse menino passou foi muito grave, ele quase morreu. Né? Porque foi defender um morador de rua. Da barbárie que a gente chegou a ter.
É com muita honra que você vem para essa campanha, Vitor, e está o caminho para lá. E o Alexandre, que não está aqui, que eu há pouco tempo me emocionei muito com o Alexandre, eu conheço o Alexandre há muito tempo. Para quem não sabe da história, o Alexandre é um pescador artesanal, é um líder de um movimento chamado Homens do Mar, e agora eles botaram homens e mulheres, né? Eles trabalham na Baía de Guanabara, e esse horror do progresso vazio fez com que essa pesca artesanal e essa militância deles levasse à morte brutal de 2 pescadores no penúltimo final de semana. Vocês devem ter acompanhado isso nos meios de comunicação. 2 pescadores foram barbaramente assassinados, amarrados, jogados ao mar, como represália a um movimento que questiona as obras na Baía de Guanabara, que não permitem mais que diversos pescadores vivam da pesca artesanal. Por denunciarem isso, por brigarem pelo mínimo direito, e a história de vida deles estão sendo brutalmente ameaçados por milícias. Mais uma vez, é impressionante como essas histórias se cruzam, e o Alexandre é muito ameaçado e é carta marcada aí para morrer. E aí eu acho que todos nós temos que fazer das nossas vozes a voz do Alexandre, né? Então, a campanha poder também simbolizar, retratar e refletir essas histórias e essas lutas, é porque tudo que nós fizemos até agora e essa campanha já valeu, né? Valeu muito. Isso é... Eu estou fazendo questão de contar essas histórias porque foram vários amigos aqui da mesa que falaram das ameaças que sofro, enfim, desde 2008, o que é duro, não é simples, eu não banalizo, não acho isso normal, e hoje eu só consigo continuar fazendo a militância, o meu trabalho, porque consegui ter uma estrutura de segurança, mas eu nunca materializo isso, né? Porque na verdade eu hoje vivo sob proteção policial, mas cada um desses policiais que trabalham comigo tem nome, né? Cada um desses policiais que trabalham comigo hoje foram escolhidos por mim, estão aí presentes hoje assistindo, não como segurança, mas eles se envolvem, né? Porque aqui a gente está seguro. E eu quero agradecer a eles. E quero agradecer a eles tudo que estão fazendo por mim, né? Não é fácil me acompanhar, não é fácil essa função, e pior muito em época de campanha. Eles sabem disso, né? Mas estão dispostos. E eu vou ter que falar isso, vai ser difícil segurar, mas todo mundo quando fala das minhas ameaças e da situação que vivo, e eu quero sempre dizer que aqui está meu filho, minha mãe e minha mulher. Ninguém sabe o que é essa situação de ameaça bárbara, inaceitável, inacreditável, porque eles sofrem muito mais do que eu, né? E vou parar de falar, senão não vou continuar a falar o resto. Vocês sabem que eu sinto por vocês. Enfim, parou. Senão não dá. Olha, é muito bacana ter o... Eu fiquei lembrando de algumas histórias. O João, meu filho, que hoje está com 21 anos, tem uma história muito engraçada dele, quero contar isso para os amigos petistas. Eu sempre trabalhei com educação popular, acho que eu já contei essa história para vocês, né? Mas quero contar isso para eles. Aqui a gente tem vários meninos do Sol e Estrela, né? E é uma boa junção. Dizer que ele era muito pequenininho, não sei se ele lembra disso, e eu fazia um curso de organização de adultos, que eu trabalhava nos presídios com isso. E ele era pequeno, eu estava com ele na aula, era um método Paulo Freire, e aí a professora trabalhava com matemática, e tinha uma série, ia trabalhar a noção de conjunto, né? E ele muito pequenininho no meu colo, e aí, enfim, tinha que distraí-lo, era um sábado, o dia inteiro, curso, essas coisas. Aí a professora perguntou assim, João, ajuda aqui, isso aqui é um conjunto de quê? Aí ele, árvore. Aí tinha um monte de árvore desenhada. Aí depois, isso aqui é um conjunto de quê? E aí tinha um monte de estrela desenhada e ele falou, de PT.
E ele era pequenininho. A professora olhou para minha cara e falou assim: o que você está fazendo com essa criança? E nesse momento, ter essas estrelas aqui é muito importante para mim. Muito importante para mim. Obrigado. E quando eu li no jornal que a direção do PT, né, a mesma que nesse momento deve estar pensando em quais as secretarias que pode ganhar com a vitória do Eduardo Paes, e não com que cidade será construída, quando essa direção do PT anunciou que não vai tolerar essa atitude dos petistas de se aproximarem da gente, que vai expulsar a todos, quando eu li aquilo, eu falei: ih, beleza, vão estar todos lá com a gente na sexta-feira. Porque conheço a dignidade que move a história de cada um de vocês e sabia que a resposta de vocês seria essa: estar aqui no manifesto com a bandeira, construindo essa opção. Obrigado, Guilherme, que está ali emocionado. Obrigado, Tomás. Obrigado, Léa. Obrigado, Sebastião. Todos. Estel. Obrigado a todos vocês. Darcy. Olha, eu conversei com o Vivaldo Barbosa e dizia para ele: Vivaldo, você, o Maurício, Barata, tantos e tantos outros, tem uma história que é belíssima. Eu conversava com o Caetano no carro, vindo para cá, falava: Brizola é uma figura que faz muita falta, né? Independente de você poder não ter concordado com uma coisa, com outra, enfim, essa Brizola faz muita falta. Porque tudo que a gente pode ter pensado diferente, ter divergido, isso é da natureza política, é isso. Dentro do PDT deve ter tido divergência com o Brizola, não tem a menor dúvida, imagina fora, mas seria muito interessante, primeiro que ele já certamente teria colocado algum apelido bom do Eduardo Paes, mas independente disso, implacável isso, mas independente disso, ele, não tem a menor dúvida, não estaria marchando nesse balcão de negócios que se configurou a política do lado de lá. Não estaria. Se estaria com a gente, eu não sei, mas do lado de lá, fazendo esse papel, ele não estaria. E se no PDT, dos negócios do ex-ministro, e se no PDT não sobrou espaço para respeitar a história de vocês, Rivaldo, aqui vocês serão muito respeitados, porque vocês merecem amplo respeito pela história de luta e dignidade que vocês carregam na vida. O Randolph brincava com a gente e dizia que: olha, lamento dizer aos cariocas que a cidade não é de vocês. Eu quero dizer o seguinte, Randolph: o que faz alguém hoje, na situação do Rio de Janeiro, o que faz alguém carioca hoje, não é o fato de ter nascido no Rio de Janeiro. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O que faz alguém carioca hoje no Rio de Janeiro é alguém que gosta dessa cidade e alguém que luta para que a cidade seja boa para todo mundo, que hoje é carioca no Rio de Janeiro. E nem todo mundo que nasceu no Rio tem essa postura. Tem muita gente que nasceu no Rio e está disposto a vender o Rio. Né? Tem muita gente que não nasceu no Rio, mas está disposto a brigar e lutar pelo Rio. Aí precisa saber quem você acha que é carioca, quem que não é carioca. É muito interessante as pessoas dizerem o seguinte: olha, é isso que o Wagner falou. O Wagner estava cheio de compromisso hoje, já foi lá na convenção da gente. Eu falei: olha, vai ter o lançamento, e ele se desdobrou, está com um filho pequenininho. Bom, um filho pequenininho. Os três são pequenininhos, né? Um é mais pequenininho ainda, né? É micro, e vai estar aqui com a gente numa manifestação enorme, enorme, de amizade, de amor ao Rio, né? E de carinho ao Rio. Esses dois baianos, quem é o carioca que pode dizer que eles não são cariocas? Né? Não pode. E dizer
Dizer que a gente está sozinho é um bom debate. Quem olha para isso aqui hoje e quer dizer que a gente está ao vivo no TwitchCam, eu sou super sofisticado, estou me sentindo o máximo da sofisticação da internet. Né? Já é o segundo dia consecutivo que eu estou no TwitchCam, isso é um sucesso. Né? Depois vocês me digam quantos tem aí, antenados aí. Tá pouco ainda, não vou nem falar. Mas enfim, mas ontem foram 1040 minutos, é porque estão todos aqui, né? Então, mas quero dizer que a gente não está isolado por uma razão. A quantidade de movimentos sociais e de gente que faz coisa boa pelo Rio de Janeiro, que está envolvido nessa campanha, não tem mais fim. Aqui não estão eleitores, aqui estão militantes, aqui estão pessoas que têm um trabalho formidável no Rio de Janeiro nas diversas áreas, do movimento estudantil, a luta manicomial, a luta antimanicomial, de tantos e tantos profissionais da saúde, professores, tantos militantes de tantas causas, todos reunidos, juntos e misturados, porque percebemos que tem algo que nos une, que é a briga por essa cidade. Uma cidade que a gente não aceita que seja tocada dessa maneira. Uma cidade que passou os últimos anos sem um debate sobre o seu destino. Uma cidade que não tem nenhum canal de participação das pessoas. O Rio de Janeiro não combina com isso. Não é possível que a gente ache que seja normal. O Rio de Janeiro tem na área da cultura, da educação,